Oi, que alegria mais uma vez estar aqui com vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre a parábola da semente de mostarda. Jesus usou a semente de mostarda duas vezes, né? Uma nessa parábola para falar sobre o reino de Deus, a importância do nosso desenvolvimento espiritual. E também para falar sobre a fé, né? A força da fé. E a gente vai conversar um pouquinho lá na frente sobre isso. E uma coisa linda que no livro O Consolador, ele compara as parábolas de Jesus com uma árvore de sabedoria, sabedoria e misericórdia. E cada vez que a gente vai estudando, aprendendo, entendendo um pouquinho mais das parábolas, elas são como uma sementinha e ela vai crescendo e se transformando numa linda árvore e que fornece muitos frutos. E esses frutos serão super importantes para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. E esses frutos vão ser usados para ajudarmos outros irmãos na caminhada de cada um deles, né? E mesmo que as outras pessoas não queiram, de uma maneira ou de outra, a gente consegue ajudá-los através do nosso exemplo, através do nosso acolhimento, através do abraço. E isso é muito bacana. Então, quando a gente lê as parábolas de Jesus, são pequenas histórias, são metáforas, mas em todas elas existe um grande ensinamento. E Jesus usava essa metáfora porque naquela época as pessoas tinham muita dificuldade para entender, né? E além disso, a gente também tem alguma dificuldade por causa das traduções, que isso tudo veio do grego, do hebraico, né? E com o passar dos anos, com a tradução, porque Jesus não deixou nada escrito. Foram os apóstolos e outras como Paulo, que escreveram muitas cartas e deixaram tudo isso para a gente, né? Na época de Jesus, não tinha ainda a internet, não tinha livros, né? Como a gente tem essa facilidade hoje. Então, isso tudo foi anotado depois por outras pessoas. Então, ele sempre usava um vocabulário simples e tudo muito baseado ao que estava acontecendo lá na época, ao dia a dia, a vida comum das pessoas daquela época. Então, hoje é a parábola do grão de mostarda, né? A semente de mostarda. E é uma das parábolas mais conhecidas que tem. Ela pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, lá na Bíblia, né? E a gente consegue entender quando a gente começa a ler, pensar, raciocinar, a gente começa a entender o que ele estava querendo mostrar para a gente. É uma parábola curta, ela é bem pequenininha, mas a mensagem espiritual é enorme, é muito grande. E ela tem um contexto que Jesus quer falar do reino celestial, do reino de Deus, né? E ele vai explicando que o reino de Deus não é um lugar físico, que a gente fica imaginando, né? Quando se fala lá o mundo celeste, o reino de Deus, a gente fica imaginando um campo lindo, muito verde, flores, um céu azul, uma água mansinha correndo, né? Então, ele vem mostrar que o reino, o reino celeste, o reino de Deus, ele não está querendo falar de um espaço físico. Não necessariamente. Então, ele está querendo mostrar para a gente que esse reino está dentro de nós, dentro de cada um de nós. É o nosso mundo espiritual. E ele começa assim, a gente vai ler a de Marcos, que está no capítulo 4, versículo de 26 a 29. E assim, dizia Jesus:
O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra, dormisse, levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Então, naquela época, a mostarda era uma planta muito comum naquela região. E as pessoas entendiam facilmente a reverência que ele estava fazendo a essa árvore, que a semente é muito pequenininha e ela se transforma numa árvore muito frondosa, uma árvore belíssima. E aí tem uma imagem que eu coloquei para vocês compararem o tamanhozinho do grão da semente e em que esse grão se transforma, né? Como é que isso acontece? É realmente um milagre da vida. Então, quando ele fala sobre isso, ele quer falar para a gente do reino de Deus. É uma mensagem de esperança e de encorajamento. E tudo isso tinha muito significado para os seguidores de Jesus. Então, nós já comentamos várias vezes que as pessoas elas enfrentavam uma grande dificuldade, muitas incertezas, né, naquele período, e eram muito massacrados com os impostos em Roma. Então, havia muito preconceito, muita diferença social, divergências religiosas. Então, era um período um pouquinho difícil. Vamos então estudar parte a parte para a gente poder entender melhor a parábola. Então, quando a parábola diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Jesus está comparando o reino de Deus a um pequeno grão de mostarda, que é semeado no campo. Então, esse campo é a humanidade, ele representa a humanidade. E o reino de Deus, essa sementinha. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Então, ele diz que, embora a semente seja a menor de todas, né, ou uma das menores, ela cresce e se torna uma planta enorme, uma planta gigante, com ramos grandes, né, com uma copa enorme, o suficiente para poder acolher os pássaros, para que nesses galhos, esses pássaros pousem e façam seus ninhos, e neles possam descansar. Então, o que é o reino de Deus? É tudo que está à nossa volta, nesse espaço infinito que nós, em nossa ignorância e nossa pequenez, não conseguimos mensurar. É o espaço, os astros, as estrelas. Nós somos muito pequenos, muito ignorantes, e a gente não consegue imaginar o tamanho desse reino, né? E ele compara, então, a nossa pequenez como o do grão de mostarda. E o nosso conhecimento é muito pequenininho, é insignificante. E quando nós conseguimos nos abrir ao entendimento, quando a gente abre o nosso coração, né? Através do estudo, do entendimento, o nosso conhecimento vai dilatando aos pouquinhos, através da leitura, através do trabalho, através das boas ações, do cultivo dos nossos pensamentos. Assim como a semente, o nosso reino, ele germina e ele vai crescendo, ele vai se tornando maior e mais aberto. E nós conseguimos nos transformar e ser um apoio moral e espiritual para outros irmãos que também estão caminhando e nesse momento encontram-se um pouquinho atrás de nós. Então, nós precisamos desejar e trabalhar, estarmos abertos, buscar o conhecimento para que essa transformação possa acontecer em nós.
Então, assim como os pássaros repousam na copa desta grande árvore, outros irmãos também podem descansar em nós, quando nós trabalhamos a nossa paciência, o nosso acolhimento, a nossa tolerância, quando nós conseguimos identificar em nós as nossas fraquezas, aquelas que a gente precisa melhorar, a gente consegue se transformar numa linda copa. E aos pouquinhos, essa copa vai se modificando. Então, o reino de Deus, ele não é algo material, ele não é algo físico que foi adicionado a nós, como se fosse um adorno e a gente pudesse colocar e retirar quando quisesse. Deus é vida, nós somos vida. E para a gente conseguir fazer bem aos outros, a gente precisa ser bom. E ser bom não é ser bonzinho. É bem diferente. Ser bonzinho é aceitar as coisas, ser conivente porque temos medo de sermos julgados de uma forma como não gostaríamos, né? Querer fazer sempre aquele papel de bonzinho, não é isso. Isso não é ser bom. Jesus, quando expulsou os vendilhões lá do templo, lembram no mercado que eles estavam vendendo coisas em nome da fé? E aí Jesus chega e expulsa todos do templo. Ali, o Jesus foi bom, ele foi firme, ele usou de energia para mostrar que Deus, né, que a fé não era uma coisa para ser comercializada. Que ali o ego humano que estava à frente, ele foi bom, mas ele não quis ser bonzinho. Então, é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes nós somos bons através de uma aparente crueldade, quando nós somos duros, nós somos firmes, né? Isso é ser bom, quando a gente tem a boa intenção de ajudar o outro. Muitas vezes, ser severo, a gente está buscando simplesmente atender o nosso ego. E não, a gente não quer dizer que a gente é bom naquele momento. O homem que é realmente bom, ele não precisa temer a ser chamado, ser considerado mal. Ele, só por ser bom, ele já é um benfeitor da humanidade. E muitas vezes a gente fica querendo, né, ficar com cara de bonzinho, a gente se torna leniente ou conivente com alguma atitude, com alguma coisa, com medo do julgamento do outro, com medo de ser desprezado. Então, a gente tem que ser bom pensando no que é bom realmente, não em benefício próprio. Gandhi, ele dizia: um homem que chegou à plenitude do amor neutraliza o ódio de muitos, de milhões. Olha que coisa linda. O homem que chegou à plenitude do amor neutraliza o ódio de muitos milhões. Então, a gente tem que pensar bem nisso, né? Quando a gente toma uma atitude, qual que é o foco? O que é que a gente está querendo com aquilo, né? Bom, então, a mensagem central da parábola é o reino de Deus. E esse reino começa em nós, pequenininho, assim como a semente de mostarda. Mas pode crescer e se tornar uma coisa poderosa e muito influente. Então, essa foi uma mensagem encorajadora para os seguidores de Jesus que enfrentava a opressão naquela época. Naquela época, os hebreus, eles esperavam o Messias, eles esperavam um libertador, né, para eles se livrarem da opressão de Roma, do pagamento de impostos, etc. Mas eles esperavam um Messias político. Eles não estavam esperando alguém do reino espiritual. O que eles queriam? Eles queriam uma transformação imediata, que a coisa simplesmente acontecesse, que chegasse alguém
que se impusesse sobre Roma, né, e ajudasse as pessoas. Eles não estavam pensando que o Messias viria trazer os ensinamentos para o crescimento espiritual, para a libertação espiritual. Eles esperavam que quando o Messias chegasse junto à era messiânica. E o que é essa era messiânica? Era aquele período que viria paz, amor, acabaria a dor, o sofrimento. E aí eu pergunto, nós estamos nessa era messiânica? O Messias já chegou e já foi. Nós estamos na era messiânica? E Jesus vai aos pouquinhos querendo ensinar para eles que tudo demanda tempo. Tudo vem aos pouquinhos, que a transformação começa de dentro e cada um tem seu tempo, é tudo aos pouquinhos, assim como a semente de mostarda, que leva um tempo para poder germinar, para crescer, né? Para dar o fruto e depois os grãos encherem. A colheita não é tão rápida, as coisas acontecem bem devagar. Então, Jesus usa a semente de mostarda 2 vezes. Nessa parábola, quando ele quer falar do reino de Deus, que ele começa pequenininho e tem que ir crescendo, né, com o tempo, através do trabalho. E também para falar do tamanho da nossa fé. Lembra lá, a gente já falou também aqui, quando Jesus e os apóstolos estavam num barco, e aí o mar ficou revolto, todos os apóstolos ficaram assustados, né, e com muito medo, e Jesus lá tranquilo, né? E aí eles vão lá e falam, mas mestre, nós vamos morrer, ficaram desesperados. E aí Jesus usa essa metáfora, né? Se eles tivessem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderia mover montanha e muito mais. É uma metáfora, né? E mostrar para eles que tudo requer esforço. Então, Jesus usa 2 vezes essa semente. Vamos tentar imaginar a cena de Jesus falando lá para os apóstolos, para os seguidores dele, e vamos nos colocar no lugar deles ouvindo Jesus falar? Então, quando ele fala, né, um homem lançou a semente à terra, o que vem em mente? O que vem na cabeça da gente? Então, vem um homem embaixo de um sol ardente, né, suado, cansado, com grande esforço. Ele preparou aquela terra, ele arou, ele tirou ali aqueles torrões, aquela terra dura. Ele fofou a terra, né? Quando vai arando a terra, ele vai misturando ali para separar a parte boa, a parte ruim, ele vai limpando, trabalhando sobre o sol, muito suor. E aí ele vem com foco, com disciplina, né? Com determinação, sabendo o que ele tinha que fazer e com muito esforço. Então ele vem e faz as leiras, né? Aqueles canais pequenininhos onde é lançada a semente. É isso que vem à mente da gente. Não vem à mente ali uma terra preparada e alguém ali na sombra descansando. Quem conhece a área rural sabe muito bem que é assim que funciona. E quem lida na zona rural, né, nessa parte, precisa de muita disciplina, determinação. Eles conhecem tudo, o tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo de esperar, o tempo de colher, né? A época que vem chuva, a época que o sol é mais abundante. Eles conhecem tudo, eles sabem que eles precisam confiar no tempo, né? Em Deus, ter disciplina. E assim é o reino de Deus, é isso que ele quer mostrar pra gente. Para nossa construção, para o nosso crescimento, para nossa evolução, é necessário esse trabalho, esse esforço. Aí nesse campo, nós não somos espectadores,
Nós temos que colocar a mão na massa, porque nós somos os trabalhadores. E a nossa evolução e o nosso progresso não acontece sozinho. Nós precisamos trabalhar em conjunto, uns apoiando e ajudando os outros. Deus ajuda o homem através do homem. E nós precisamos nos apoiar uns aos outros nessa caminhada. Então, Jesus trouxe a semente. Ele trouxe os ensinamentos. Ele fala para a gente o que tem que ser feito. E cabe a nós agora o trabalho, a dedicação, o esforço, a determinação. A nossa família e o nosso trabalho é um convite, um grande convite a esse trabalho de evolução, em busca da evolução. É onde a semente é lançada, é onde o tempo todo nós precisamos de dar, nós recebemos. É quando desperta em nós o que temos de bom e desperta em nós aquilo que nos desagrada, essa nossa fraqueza. E nós precisamos ajudar uns aos outros, porque outros são o adubo para a nossa vida. Quando eles despertam em nós as coisas boas e as coisas ruins, né, que são aquelas fraquezas que a gente precisa trabalhar, eles estão sendo adubo. Da mesma forma que nós somos adubo na vida de outro. Então, por isso, nós precisamos trabalhar juntos. E aqueles que nos desagradam, eles são usados para despertar em nós a compaixão, a tolerância, a paciência. Quando a gente fala, ai, me dê paciência, não vai cair do céu um balde de paciência e você vai se transformar, não. Vai chegar várias situações que você precisa praticar a paciência, que vai exigir paciência de você o tempo todo. Nós nos ajudamos a crescer. Um ajuda o outro, é assim o tempo todo. E a gente precisa esforçar. Não adianta querer lançar semente em terra distante, em terra diferente. Nós temos a nossa terra preparada e temos que ficar de olho nessa terra. É naquilo que está em volta de nós, a nossa volta. São os nossos familiares, são os nossos colegas de trabalho, quem está com a gente, né? Quando Jesus compara com essa semente tão pequenininha, ele quer nos chamar a atenção para os pequenos gestos. Não adianta querer grandeza. Vamos prestar atenção nos pequenos gestos, as pequenas atitudes, as palavras, no nosso esforço. A gente não tem que ficar buscando grandiosidade, nós estamos muito longe disso. Quem somos nós? Nós somos minúsculos. Então, essas sementes são as pequenas palavras que nós falamos para aqueles que estão à nossa volta. São as nossas pequenas atitudes. Sabe aquela simplesinha de dar a mão para um idoso ou para um cego que atravessa a rua, ajudar a carregar uma sacola, levantar um lugar num carro coletivo, ceder o espaço. Você se calar perante o outro e não responder para não criar desgaste. Isso são as pequenas coisas. Quando nós estudamos e buscamos o entendimento, nós estamos lançando sementes de sabedoria em nossa terra. Nós estamos desenvolvendo o nosso entendimento na terra de nós mesmos. Então, se essas terras forem bem cultivadas, elas irão gerar frutos. Jesus disse que ninguém colhe aquilo que não plantou. Quem planta uva, colhe uva. Quem planta espinho, colhe espinho. Então, o reino de Deus, ele pede trabalho, burilamento, esforço, transformação e a fé no nosso querido
Cristo Jesus. Não é? O que é a transformação? É transformar, mudar através da ação. Então, ficar parado vai transformar alguém? Jamais. Não adianta falar que acredita em Deus e ficar sentado esperando. A angelitude, a pureza, não vai cair do céu num balde na nossa cabeça. Então, a gente precisa de empenho e trabalho. Aí sim, não adianta esperar. Assim como os hebreus queriam uma era messiânica, né? Queriam um Messias que trouxesse a paz, aquele mundo cor-de-rosa, aquele mundo celeste que a gente imagina. Não vai acontecer. Isso tudo tem que partir de nós, dia a dia, pouco a pouco. Aí a parábola continua. E dormisse, levantasse dia e noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Quando ele disse dia e noite, ele quer dizer que essa transformação demanda tempo. O tempo todo, tá girando o tempo, tá contando. Não é da noite para o dia, é dia e noite, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, acordar e continuar trabalhando, e continuar trabalhando. E aí a gente tem que parar e pensar. As noites representam os dias difíceis, as dificuldades. Os dias são os momentos de bonança, né, que a gente tem. E a gente não pode esquecer da necessidade de crescimento do espírito. A gente tem os períodos de calmaria, né, que são os dias, e os períodos de dor, onde nós não podemos nos abater, pensar que nós somos abandonados ou que nós não merecemos. Como Paulo dizia, levantar mesmo com os joelhos desconjuntados, mantendo a constância do trabalho em nós, no nosso cotidiano, mostrando a nossa fé, demonstrando a nossa fé o tempo todo. E lembrando que quando dormimos, nós continuamos trabalhando. E a gente precisa pensar nisso, porque nós temos a oportunidade de continuar trabalhando durante o sono. E o trabalho é espiritual. E para isso, a gente precisa pedir a proteção, né, dos nossos guias, dos nossos anjos protetores, cada um pode chamar como melhor convier. Mas durante a noite a gente tem essa oportunidade de trabalhar. Então a gente tem que ficar atento, manter os pensamentos elevados, né? E confiar nessa proteção divina. Então o pensamento tem que ficar em elevado o tempo todo, durante o dia, na hora do sono, e depois no outro dia levantar e acordar, dormir e vai de novo, sempre vigiando, orando e vigiando. E essa transformação que ela acontece em nós, ela é sutil. A gente não consegue perceber, né? Você dormiu, acordou, eu acordei hoje diferente, acordei mais bonzinho. Não é assim. Para a gente conseguir perceber um pouquinho se a gente está diferente, né? Através do estudo e do trabalho, a gente pode comparar a nossa atitude alguns anos atrás. Quem éramos e quem somos agora. Mas não é um dia, 2 dias, um mês, né? O tempinho, ele é maior. Jesus opera em silêncio. Olha o que ele diz. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor de véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Palavra de Jesus, não é lindo?
E continuando, a gente vai ver mais um pedacinho da parábola. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Então, o crescimento é por etapas, leva tempo, né? Assim como se leva um tempo para a geração de um ser, também gera tempo para o nosso, custa tempo, né, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A gente não aprende as coisas com um piscar de olhos. Tudo depende da nossa vontade, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher. E a terra, ela não precisa que ninguém diga a ela, olha, essa aqui é uma semente de laranja, essa aqui é uma semente de uva, né? Para ela entender e trabalhar naquilo ali. A própria terra sabe. Então, assim somos nós. É como a terra do reino divino. A gente colhe o que planta. A lei divina, ela é justa. Ela é para todos, cada um segundo suas obras. E cada um vai colher o fruto semeado. Jesus disse, ninguém colhe o que não planta. Então, a gente tem que ficar com isso em nossa mente, prestar atenção nas atitudes, se o que a gente tem feito é o bem ou o mal. Deus estabeleceu as leis, nós vivemos sobre as leis do Pai. E quando nós nos afastamos da lei, colhemos espinhos. A lei divina não tem jeitinho, não adianta quando chegar, né, para o acerto, digamos assim, querer dar um jeitinho, mas eu fiz isso, eu dei umas cestas básicas. A lei divina, ela é implacável, ela é igual para todo mundo, não importa que cor é, que título tem, não importa a raça, não importa nada. Ela é igual para todos nós e não adianta choro. Isso não significa que Deus seja ruim. É claro que não. Ele é misericordioso porque ele nos dá oportunidade o tempo todo. A gente aqui não sabe aproveitar as oportunidades que a gente tem. E ele trata todo mundo igual, né? Já pensou se houvessem privilégios? Seria como nós aqui. A gente fica do mesmo tamanho. Então, todos os filhos são iguais. Os ensinamentos são os mesmos, as leis sobre o mesmo são as mesmas. E o nosso tribunal está onde? Na nossa consciência. As leis de Deus também estão na nossa consciência. A gente finge que esquece, muitas vezes, né? Mas elas estão lá. E continua a parábola. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Então, a gente precisa de um tempo para a colheita. Assim como nós precisamos preparar a terra, lançar a semente, esperar que ela germine, a espiga apareça e, com o tempo, que o grão se encha. O grão aparece, mas ele não está cheio. Precisa de tempo. E o nosso crescimento também é assim, lento, devagar. A gente tem dificuldade de ver esse crescimento. E nós hoje, com essa era tecnológica, né, virtual, que tudo acontece num piscar de olhos, a gente fica um pouco perdido, né? Muito perdido, ansioso, querendo resultado rápido. Mas resultado demanda tempo e esforço. Assim como um jovem, né, que escolhe uma profissão, quer ser um médico, um advogado, ele tem que estudar muitos anos. Então, ele estuda aí 10, 20 anos para se formar numa profissão. Depois, ele precisa de mais um tempo para ele praticar. E para ele realmente ser um profissional de nome, aí ele já está lá bem na vida madura. Então, tudo demanda tempo. E Jesus nos convida a entender essa necessidade de tempo, que a gente não tenha tanta pressa, que a gente simplesmente trabalhe.
para que a gente não caia no desânimo. Muitas vezes a gente fica, ai, não mexer com isso mais não. Eu estou estudando, fazendo, e não acontece nada. Então a gente não pode cair no desânimo, né? Ou quando nós somos cobrados, né, que esperam a nossa perfeição, não desanimemos. Nós temos sim que continuar trabalhando em busca do nosso crescimento. Mas esse trabalhar e esperar com esperança. Não é simplesmente trabalhar com esperança. Temos que trabalhar sem pensar que aquilo que nós já conquistamos agora é o suficiente. Nós sempre podemos mais, muito mais do que a gente acha que pode. E qual é a finalidade desses frutos na nossa vida? Olha lá que assustador. Quando o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a hora da ceifa. A gente assusta, né? Passa a foice. Na verdade, essa foice é um convite que Jesus nos faz a termos paciência e compaixão com as dificuldades dos outros. Esses frutos que nós colhemos, nós precisamos usar com os outros, através do amor, da paciência. Esses frutos, eles não podem apodrecer em nós mesmos. O que adianta a gente juntar um tanto de coisa boa se a gente não vai poder usar? Qual que é o objetivo do bom cristão? É espalhar o amor, é ser o amor, é viver o amor. Então, se nós colhemos um bom fruto, é para que nós possamos usar esse fruto com outros irmãos para ajudar cada um no seu próprio crescimento. É usar para alimentar corações dos irmãos, de outras pessoas. É doar para a vida, trabalho e esforço. É uma linda parábola. E se a gente puder fazer um pequenino resumo, o que a gente precisa memorizar? Para o nosso crescimento, nós precisamos de pequenos começos, aos pouquinhos, um passo de cada vez, através de ação e pensamento, sabendo o que a gente está fazendo. As coisas pequenininhas, elas podem parecer insignificantes ou sem importância, mas na verdade não são. E segunda coisa, potencial de crescimento. Todos nós somos iguais, todos nós temos o mesmo potencial de crescimento, depende de cada um de nós. Nos foi dado por Deus a mesma coisa, todos nós somos iguais. Só que quando a gente usa o livre-arbítrio, uns vão mais à frente e outros insistem em parar, em estagnar, né? Não cresce. A importância da fé e do amor. Deus nunca nos abandona, jamais. Jesus é o governador do nosso planeta, Ele não nos abandona. Então, a fé é a sementinha que nos mantém, que nos faz crescer, que vai germinar e vai crescer, é a nossa ajuda, né? Isso tem que ser trabalhado no nosso íntimo, dentro de cada um de nós. E para a gente cultivar, para que isso cresça, assim como a semente, a nossa fé e o nosso amor também tem que ser trabalhado, né? Tem que ser cultivado através do estudo e da prática do bem. Nunca esquecendo da busca do conhecimento espiritual. E assim virá a nossa transformação interior. Transformar através da ação. Então, vivenciando. É um processo contínuo. O crescimento espiritual é contínuo. Então, todo crescimento, ele exige dedicação e esforço. Igualzinho a sementinha lá. Precisou de ficar lá trabalhando nela o tempo todo, né? A água, o sol, os cuidados, tirar as ervas daninhas, o adubo. Então, é isso que a gente tem que fazer com essa sementinha que tem dentro de nós, que é o reino de Deus. Então, a gente precisa
trabalhar isso. Isso é muito importante para todos nós. Então, vamos deixar claro em nossa mente, para que nos tornarmos um bom cristão? O que fazemos com esses frutos colhidos? Quando nós colhemos os frutos, nós precisamos doar esses frutos e não deixar que eles apodreçam. Então, que a gente não tenha medo, que a gente faça com amor, pensando no bem, sem esperar nada em troca. Tem uma passagem aqui, vou ler para vocês aqui. Deixa eu ver qual que é aqui. Ó, está no livro Caminho, Verdade e Vida. Vou colocar para vocês aí, tá? O cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. É o que o Jesus falou. Não julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu subitamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão, né? Então, ele usou coisas da natureza. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada do grão maduro. Olha que distância que tem um do outro. O mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Somos nós. Nós somos o maior adversário de nós mesmos. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Olha que bacana, interessante. Milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Ao julgamento, a cobrança, e aí vem o medo, de ser julgado. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, e já lhe recamam espigas de obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem, das asas espirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Então, a nossa caminhada é longa, mas não podemos desanimar. Nós precisamos cultivar com esforço, amor e paciência a nossa terra interior, o nosso reino de Deus, nosso jardim de esperança, com as palavras do Mestre sempre em nosso coração. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Não vamos desanimar. Vamos sempre olhar para dentro de cada um de nós, reconhecer as nossas dificuldades e lembrar que nós somos muito maior do que o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Somos nós mesmos e nós podemos vencê-lo com fé, trabalho e confiança.